esteja acontecendo o que estiver com ele, ele está sob a atenção de Jesus Cristo, a quem foi dado o encargo de cuidar de todos nós. Aquele Cristo que disse que estaria conosco, que não nos deixaria órfãos. Aí você pode dizer o seguinte: César, eu vou ter que ser realista. Não adianta querer enfeitar, não adianta querer, como diz, passar mel no bico de todo mundo, porque nem todo mundo aqui é criança, e quase ninguém aqui é criança. Todos mais ou menos já têm uma certa noção das realidades da vida. Se eu pegasse, vamos dizer assim, 50 pessoas da sua família e mandasse todos para trabalhar no Palácio do Planalto, e daí uns dias eu te dissesse assim: todos os seus parentes que nós despachamos para Brasília são ministros, a cada um foi dado um cargo no ministério. Será que você acreditaria? Você fala assim: nossa, mas isso não pode ser verdade. Alguns podiam estar preparados para ser ministros, tem uns lá que não tem preparo nenhum. Tem uns que eu tenho certeza que estão fazendo um trabalho muito simples, devido à condição de preparo que eles tinham, de conhecimento, de estudo, o nível intelectual deles. E pensa com relação ao preparo espiritual de todos nós. A espiritualidade diz o seguinte: entre as pessoas é muito difícil cultivar a vida digna, portanto é muito difícil habilitar-se a pessoa para a morte libertadora. A morte deveria ser libertadora para todos nós, se nós estivéssemos preparados para morrer. E os benfeitores espirituais dizem ainda: a pessoa que não percorre os roteiros justos no aprendizado da vida esbarra-se fatalmente nos labirintos da morte. Nós temos dificuldade em desfazer da blusa que era de estimação e não nos serve mais, ou a blusa que rasgou, que manchou. Nós desfazemos dela com imenso pesar. Nós temos dificuldade em trocar de carro porque nós estimávamos aquele carro. Nós temos dificuldade em mudar de bairro, em mudar de residência, em desfazer de coisas simples do nosso cotidiano. Qual é o grau de facilidade que você acha que nós teríamos em deixar o nosso corpo físico para trás? Se nós temos dificuldade de deixar uma blusa velha, de doar um sapato que está nos machucando o pé para os outros, com extremo pesar. Mas que pesar, eu gosto desse sapato, eu acho ele tão bonito, mas ele machuca o pé, eu sou obrigado a dar ele para alguém. Você já imaginou o que significa para nós, de modo geral, olhar o nosso corpo físico para trás e falar: eu vou deixar o meu próprio corpo físico, que é o que nos faz sentir ainda tanta segurança quando nós estamos muito ambientados? É muito difícil para nós ainda. Então, há realidades muito diferentes para os nossos entes queridos que passaram para o lado espiritual. Vamos falar um pouco para os que estão nas regiões de sofrimento, nas regiões chamadas inferno ou purgatório, ou que na religião espírita, na doutrina espírita, nós falamos umbral. E se você pensar assim, e se o meu ente querido estiver numa região, num local, e ele estiver em sofrimento, eu tenho que preocupar muito com ele? Sabe de que vale a sua preocupação com o seu ente querido? De nada. Preocupar muito com ele, muitas vezes, vale para atrapalhá-lo e confundi-lo. Porque se você entra em desespero pensando nele, é como se você estivesse telefonando para ele. O sentimento de desespero chega nele. Por isso que os benfeitores espirituais nos dizem para nós orarmos para os nossos entes queridos que partiram. Não lamentar jamais, orar. Embora a gente lamenta, a gente fala da saudade, fala que gostaria que ele estivesse ao nosso lado. Porque quando nós fazemos uma oração para o nosso ente querido, nós estamos pedindo a Deus por ele, nós estamos falando de fé, pedindo o amparo de Jesus para ele, e essas vibrações chegam até ele. E isso leva paz a ele, faz ele lembrar de Deus. Consola e deixa ele feliz por saber que você está pensando nele e que há um Deus pensando nele também.
a oração vale muito. Agora, nós ficarmos aflitos e sofrermos demais, embora aconteça conosco, isso não resolve o problema dele. Mas vamos mencionar o caso da pessoa que pode estar em sofrimento do lado espiritual. Outro dia, lá na outra casa de oração lá do Barreiro, a gente estava falando lá, e é possível que ela esteja aqui nesta noite, daqui de frente é difícil localizar todos os rostos aí, identificar as pessoas. E a gente falou um pouco da questão do suicídio, e curiosamente, depois da reunião, uma mãe me procurou para falar sobre o suicídio, porque o filho dela suicidou-se. Nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre isso, porque o tempo não permite, não é o caso nesta noite. Mas é do conhecimento da maioria de vocês, a doutrina espírita confirma, que o que traz mais sofrimento para o espírito desencarnado é o suicídio. Não adianta a gente não falar nisso aqui, porque você que tem um ente querido que suicidou está pensando nisso e gostaria de ouvir alguma coisa sobre isso. Sem alongar muito, tentando falar das condições em que o seu ente querido se encontra do lado espiritual, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O seu ente querido pode estar sofrendo muito, quando pode não estar sofrendo muito, ele pode estar simplesmente dormindo. Porque o sofrimento do suicida está relacionado também com o motivo, com as condições em que ele se encontrava quando ele se suicidou. Se ele estava sob efeito de remédios fortes, remédios de psiquiatra, ele pouco dá notícia daquilo que estava fazendo. Se ele estava coagido por uma paixão desenfreada, ele não estava num estado muito normal também. Quanto mais alterado, quanto maior era o nível de desespero, de desatino, de desequilíbrio em que o suicida estava na hora do suicídio, maior é o perdão da misericórdia divina para com ele. Porque ele não estava muito no estado normal para decidir o que estava fazendo. Mas para usar um exemplo generalizado que vale para todos, principalmente para aquele que está pensando no ente querido que suicidou, por mais que traga sofrimento a ele, vamos lembrar que a espiritualidade fala que um dos grandes sofrimentos do suicida, um dos primeiros, é a decepção de perceber que não morreu. Já serve de consolo para você. É tanta prova de que o seu ente querido que se suicidou não morreu, que ele está decepcionado do lado de lá porque percebeu que não morreu. Ele só matou o corpo físico. O resto continua vivo da mesma maneira. É uma das grandes decepções do suicida. E aí faz ele revoltar-se contra si mesmo. Vamos fazer a seguinte comparação. Vamos fazer de conta que você está vindo de Uberlândia em um ônibus, numa noite quente, ou a noite não está tão quente, mas o ônibus está muito abafado, o ar refrigerado estragou, uma noite muito escura, lá fora tem até uma tempestade terrível, embora está quente dentro do ônibus. O ônibus não está muito bom, você acha que ele está muito desconfortável, por vários motivos, você está cansado da viagem, e você vê que um passageiro de menos paciência e mais desatinado do que você, ele conseguiu quebrar a janela do ônibus, de falta de paciência, de desatino, e pulou do ônibus na escuridão da noite. Todos estavam um tanto desconfortáveis dentro do ônibus, mas ao mesmo tempo um pouco confortáveis também. Todos estavam sentados, todos forçosamente, tranquilamente, seriam levados até a estação rodoviária. Mas o seu companheiro de ônibus, o que sentava ao seu lado, ele quebrou a janela e se atirou pela janela na escuridão da noite. Olha o que ele conseguiu para ele. Agora ele está todo ferido dentro da escuridão da noite, debaixo de uma tempestade. Ele que estava achando o ônibus quente demais, porque o ar refrigerado tinha estragado, agora ele está se regelando, todo ferido na beira da estrada. Daí a pouco, os outros, por mais que parecia longa a viagem, por mais que parecia penosa, desconfortável, ela teve um fim. Os outros agora chegaram na estação rodoviária, uns estão tomando um cafezinho, os outros foram ao banheiro, alguns estão tomando um lanche,
Outros já tomaram um táxi e estão se dirigindo para suas casas. E o coitado do desatinado que pulou da janela do ônibus está todo ferido e se enregelando debaixo da tempestade na escuridão da noite. É o suicida. Aí você fala assim, mas o que tem de consolador nessa comparação que você está fazendo? Eu estou sofrendo pensando no meu ente querido que se suicidou. O que tem de consolador vem agora. Pelo fato do passageiro ter pulado da janela do ônibus, e depois vocês outros, os passageiros e o motorista do ônibus, tomaram conhecimento disso, por causa disso, vocês vão voltar lá e pisar em cima dele, ele que já está ferido. Por causa disso, a empresa de ônibus não vai dar nenhuma atenção para ele. Por causa disso, o corpo de bombeiros e o hospital não vão dar nenhuma atenção para ele, porque ele cometeu um desatino, fez uma coisa muito errada, que foi atirar-se fora da janela do ônibus. Não. Olha o que vai acontecer. Por mais que ele tenha feito a coisa mais errada, vocês, outros passageiros, vão se preocupar para saber se já foi providenciado socorro para ele. A empresa de ônibus tem responsabilidades para com ele. O corpo de bombeiros, a polícia rodoviária serão acionados para irem socorro a ele. O hospital será comunicado de que um ferido grave está indo para lá para ser atendido. O gesto dele foi terrível. Mas olha quantos grupos de socorristas diferentes que foram acionados por causa da atitude desatinada dele. Se nós, aqui na Terra, relapsos no cumprimento das nossas obrigações como somos, deixando deveres passar da hora, às vezes desinteressados na dor dos nossos semelhantes. Se nós demos tanta atenção para aquele passageiro que se machucou, nós pensamos o quê? Que do lado espiritual o socorro de Deus seria menor? Pensem nisso. Pensa no imenso socorro, na solicitude do Mestre Jesus para com aqueles que num desatino na viagem da vida se atiraram antes da hora pela janela da vida, pela janela do tempo. Porém, nós estávamos falando que dentro da doutrina espírita, nós falamos sobre a razão de ser das coisas. O passageiro que se atirou do ônibus, gente, eu não estou gostando nem um pouco de segurar esse aparelho, eu não estou acostumado com isso, mas se eu deixar ele, vocês que estão aí atrás, às vezes não vão ouvir muito bem. O passageiro do ônibus, por mais que ele esteja sendo bem atendido no hospital, gente, talvez ele foi levado para a Alemanha. Porque aqui você fala, mas o hospital do Brasil não atende tão bem, não. Talvez fizeram algum avião, ele levaram ele para a Alemanha. Mas às vezes aqui no Brasil mesmo atende-se com atenção. E por maior o despreparo dos hospitais, graças a Deus, que com tudo isso a gente vê profissionais dentro dos hospitais se desdobrando com falta de material, com falta de mão de obra, com falta de tempo, para socorrer as pessoas. Nós não podemos generalizar. Né? Por mais que ele seja bem atendido e bem socorrido, pelo mais eficiente dos médicos, se quebraram ossos, demanda um tempo para que os ossos voltem a cicatrizar aquilo que quebrou. Voltem. Como se dizia antigamente. Antigamente falava encanar o braço quebrado, né? Aí esse braço quebrado vai demandar alguns meses para passar por esse processo de reparação, que é a lei natural que o organismo exige tempo. Ele vai sentir dor nesse braço quebrado durante algum tempo. A própria pele que foi ferida, no fato dele cair no asfalto, ou sobre um mato, seja o que for, demanda tempo também. É das leis da vida, das leis da natureza, que leve tempo para que haja essa recuperação. Do lado espiritual com o suicida, e com os não suicidas também. Nós que desencarnamos não muito preparados, raríssimos de nós estamos preparados para desencarnar, por mais que Jesus nos ampara, que as equipes de socorro são enviadas para nos atender, demanda tempo para nós nos ajustarmos com as leis da vida do lado de lá. Esses desconfortos que nós sentimos do lado de lá.
Agora, quando a gente falou em regiões mais felizes e menos felizes no plano espiritual, gente, é uma questão de lógica, é uma questão de preparação. Nós gostaríamos que todos os nossos entes queridos, que nós, quando morrêssemos, quando deixássemos o corpo físico, fôssemos para o céu. É o que a gente fala. A gente fala que queria ir. Mas veja bem, quem de vocês quer ir para lá hoje? Você fala, não, o céu é um lugar maravilhoso, eu quero ir para lá. Você quer ir hoje? Você quer ir na fila que está sendo organizada para ir hoje? Então, por que nós estamos com tanta pressa que os nossos entes queridos vão para lá? Nós nem hoje queremos ir para lá, né? Como que vai para um lugar feliz ou para um lado menos feliz do plano espiritual? Porque o chamado de purgatório do lado espiritual e o chamado de céu, eles se subdividem infinitamente em infinitos setores. Sabe o que é que determina para onde que você vai? Você fala assim, é Jesus que vai me levar, é meu anjo da guarda que vai me levar. Não é muito bem isso não. É a condição espiritual em que você se encontra. A espiritualidade fala em peso específico do corpo espiritual, em densidade do corpo espiritual. Porque já foi dito aqui, algumas vezes será dito sempre, que o nosso corpo espiritual, você espírito, você tem um corpo que nós chamamos, a doutrina espírita chama de perispírito. Eu creio que todos vocês aqui conhecem amendoim. E a maioria de vocês já cascou amendoim, aquele amendoim que você compra na vagem lá no mercado. Quando você tira o amendoim daquela vagem esbranquiçada, amarelada, ele é marrom. Se você torrá-lo e esfregar ele, sai uma película, aquela película marrom sai. O nosso corpo, quando nós morremos, quando nós deixamos o corpo físico na Terra, é semelhante àquilo. O nosso corpo físico é como se fosse aquela casca branca do amendoim, aquela casca grossa que você não come. O nosso corpo espiritual é como se fosse a casca marrom que envolve a semente do amendoim, que sai quando você torra ele. Só que enquanto no amendoim as duas casquinhas são diferentes, no corpo humano são idênticas. O corpo perispiritual, ou espiritual, para facilitar as coisas, ele é idêntico ao corpo físico em aparência. A consistência é diferente porque ele é de uma matéria mais leve,